De volta agora para a análise sintática propriamente dita e os dois termos sintáticos mais famosos do mundo, que são o sujeito e o predicado, né? Ouvimos já falar de sujeito e predicado desde lá de trás, lá do Fundamental 1, né? Na minha época não era esse nome, era um outro nome, era o primário, né? Então, nós ouvimos falar de sujeito e predicado e quando chega numa etapa um pouco mais avançada, a gente começa a depurar, né? Vamos ver um pouquinho de detalhes sobre esses dois termos sintáticos tão importantes. E é claro que outros termos virão conforme as próximas aulas. Eu estou separando em bloquinhos para facilitar o nosso estudo, tá? Estão os dois aqui, bonitões, e vou separar, ó, em dois blocos. Sempre em dois blocos. No primeiro eu vou falar do sujeito e no segundo eu falo do predicado, bem suave, para você treinar um pouquinho aí as questões, tá? Então vamos lá. Primeiro tipo de sujeito, parte 1. Bem, olha, existem 5 tipos de sujeito. 5. Desses 5, 3 eu vou analisar por um procedimento único. Primeira coisa que eu tenho que buscar numa frase para começar a análise do sujeito é localizar o eixo verbal ou os eixos verbais, se no caso for um período composto. Aqui eu vou, tá, facilitar a sua vida. Lembra que eu falei que eu vou trabalhar com período simples para os conceitos começar a serem, né? Bem, primeiro aqui, ó, o desemprego continua a crescer no Brasil. Então aqui o eixo verbal é continua a crescer. Então isso aqui é uma locução verbal, ó, continua a crescer. Eu não posso estancar um de outro. Tem até a preposição fazendo link, tá? Então isso daqui é um eixo só. Na segunda, o governo e o Congresso não se entendem. Eixo verbal, o verbo entender. Terceira, passamos por um momento político crítico. Eixo verbal, passamos. Então, ó, primeiro passo já foi dado. Identifiquei os eixos verbais. Agora, o procedimento natural que eu uso para essas 3 frases é basicamente fazer uma perguntinha a esses eixos verbais. A pergunta que eu vou chamar de pergunta coringa é: quem é que mais, ou o que é que mais esse verbinho? Então, vamos aqui, ó. O que é que, ou quem é que continua a crescer? A resposta que você dá para essa pergunta coringa é o sujeito da oração. Então, ó, o que é que continua a crescer? Resposta: o desemprego. Então, deixa eu chegar para cá. Ó, o desemprego é a resposta que você deu para a pergunta. Então, agora vamos focar aqui dentro desse terminho. Esse termo contém 2 palavras. Dessas 2 palavras, qual é a mais importante em termos de sentido? O ou desemprego? Eu acho que você achou desemprego. Em termos de sentido aqui, desemprego é a palavra mais importante das 2. Essa palavra mais importante de uma macroestrutura, né, de um termo maior, tem um termo mais importante. Esse termo importante é chamado de núcleo. Então, ó, já identificamos o sujeito. Esse sujeito apresenta um núcleo explícito aqui. Quando o sujeito ele contém apenas um núcleo, esse sujeito é chamado de sujeito simples. Acabou a matéria, só isso. Tá? Esse mesmo procedimento eu vou fazer nessas 2 outras frases. Vamos aqui, ó. Agora o eixo está do lado de cá. O verbo é entender. Faço aquela perguntinha coringa. O que é que se entende? No caso aqui, não se entende. Quem é que não se entende? Aí você vai me dar como resposta o quê? O governo e o Congresso. Quem é que não se entende? O governo e o Congresso. Então, tudo isso daqui, ó, é o sujeito. Quantas palavras existem aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5. São 5.
Dentre essas 5, eu tenho que encontrar quais são as mais importantes, quais são os núcleos, ou o núcleo. Então, em termos de sentido, você vai dizer para mim que as palavras mais importantes são governo e congresso. São 2 palavras. Ou seja, aqui nesse sujeito existem 2 núcleos explícitos. Esse sujeito é chamado de composto. Aqui, ó. Basta ter mais de um. Pode ser 2, 3, 4, 5, 80, 140. Tá? Mais de um núcleo, o sujeito é composto. Tá aqui, ó. 1, 2. Certo? Mesmo princípio vou adotar para a terceira frase. Passamos por um momento político crítico. Quem é que passa? Você vai responder, nós. Nós passamos. O detalhe é que esse nós não está escrito aqui na estrutura. Não está explícito como esses 2 aqui, ó. Mas você consegue identificar que é nós devido à terminação do verbo. E o nome disso é desinência verbal. Pela desinência, esse mos é desinência de primeira pessoa do plural, que é o nós. Então, só pode ser um nós. Só que esse nós você identifica pela terminação do verbo. Ele não está escrito aqui, tá? Em muitas escolas, muitos professores chamam isso de sujeito oculto, ok? Um termo técnico mais apropriado é sujeito desinencial, porque é pela desinência desse verbo que você descobre o quê? Esse nós escondido, oculto, tá? Cuidado, porque se eu escrevesse aqui literalmente, nós passamos, quem é que passa? Aí você vai identificar, ó, tem uma palavrinha aqui nós escrita. Aí ele vai ser sujeito simples, porque tem, né, o núcleo explícito ali. Como aqui não tem esse núcleo explícito, eu parti necessariamente da terminação para chegar à ideia de ocultação, tá? Então, esse é sujeito desinencial. Se você vir por aí, sujeito elíptico, sujeito oculto, sujeito desinencial, é a mesma porcaria, tá certo? Então, é o mesmo princípio que eu adotei para classificar essas 3 ideias de sujeito aqui. Então, dos 5, nós já eliminamos 3. Agora, vamos para os 2 últimos. Esses 2 últimos dão um pouquinho mais de trabalho, né? Principalmente o que vem agora, que é o chamado sujeito indeterminado. Aqui eu botei na arte aqui as 2 propostas estruturais para o sujeito indeterminado na língua portuguesa. Isso gera confusão em muita gente se confunde, troca várias coisinhas por aí, tá? Principalmente esse lado aqui. Isso vai voltar lá na aula de concordância mais para o finalzinho do curso. Mas vamos lá. O que significa indeterminar? Para a gente entender os 2 lados da seta. Indeterminar significa não determinar, que ela tem um prefixo de negação. Eu não determino o sujeito. E não determinar significa que você vai olhar para a frase e não conseguirá apontar, determinar quem é o sujeito daquela ação. Quem é que... Lembra que eu falei da pergunta coringa? Você não consegue afirmar quem é que mais o verbo. Vai ficar fora de afirmação. Você não consegue afirmar foi fulano, foi fulana. Não dá. E existem 2 mecanismos estruturais para eu deixar esse sujeito sem determinação na língua portuguesa. O primeiro mecanismo está do lado esquerdo da seta, que é quando eu uso um verbo terminado com essa letrinha M, aqui, ó. Só que essa letra M, ela não indica necessariamente um plural, como se tivesse um eles ou um elas oculto. Esse M é um recurso que a língua portuguesa nos dá para deixar uma ideia de sujeito, né, uma ideia aberta. Então aqui, ó, quando eu falo roubaram o cofre da empresa hoje. Roubaram o cofre da empresa. Eu não sei quem roubou. Ou até eu posso saber, mas não quero dizer. Então eu jogo no ar, assim, ficou no ar, né? A ideia, roubaram o cofre.
Você não pode dizer que tem um eles oculto, os ladrões oculto. Não. Você precisa olhar somente o que está escrito. As informações linguísticas são suficientes para você aqui? Cadê o elemento que roubou? Está escrito aqui? Não está. Então esse M aqui deixa o sujeito vago, indeterminado. Nunca diga que tem um eles oculto aqui. Isso é um erro, tá? Então esse Mzinho, ele não indica necessariamente o plural, e sim uma ideia imprecisa, não determinada do agente dessa ação aqui, desse sujeito. Tá claro? Esse é o primeiro dispositivo. A segunda forma é quando você usa o pronome ser, vou apontar aqui, ó, para não chegar para lá. O pronome ser, e esse pronome ser, ele vai se articular com um verbo que não, aqui ó, não tem a transitividade direta ou direta e indireta. Não pode ter a letra D. A gente viu na aula anterior, predicação verbal. VTD, VTI, VTDI, VI e VL. Então, se aqui eu digo, por código, que o pronome ser vai se articular a um verbo diferente desses dois, ou seja, ele só pode se articular a um verbo transitivo indireto, porque veja lá, não tem a letra D, um verbo intransitivo, veja lá, não tem a letra D, ou um verbo de ligação, que é mais raro isso acontecer. Então veja aqui, ó, o pronome ser se articulou com um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa DX. Você vê que não tem transitividade direta. Então aqui, ó, quem é que precisa de atendente? A frase, como eu falei para o anterior, ela não me dá essa dica, ela não me dá essa informação. Então, o sujeito de precisar não está determinado no contexto. Se não está determinado no contexto, o que acontece? Sujeito indeterminado. Mesma coisa na última frase. Vive-se bem em Florianópolis. Quem é que vive? Aí o aluno vai falar, óbvio que é o morador. Epa, peraí. Tem gente que está lá, né, vivendo, mas não é morador da cidade. Então não começa a surtar, viajar na maionese, não. Vive-se bem. Qualquer pessoa vive bem lá, mas não está escrito aqui qualquer pessoa. Então não posso dizer que o sujeito de viver é qualquer pessoa. Não posso dizer que o sujeito de viver é os habitantes, os moradores. Então, vive-se bem, sujeito de viver também está indeterminado. Note que não existe a letra D, matéria da aula 10, tá? Muito bem. Então, essas são as duas possibilidades de indeterminação do sujeito na língua portuguesa. Lembrando, o verbo terminado com esse Mzinho, mas não é um M necessário de plural, ou quando o pronome ser se articula a um verbo de transitividade direta. E dos 5 que nós estudamos na aula 10, só 2 tem a letrinha D, que são esses. Com o tempo, a gente vai ver o que vai acontecer se esse pronome ser vier com um desses dois aqui. É uma outra matéria, tá? Isso vai ser um outro papo, não para hoje, uma coisa de cada vez. E isso vai dar nó em muita gente. Então, cuidado com isso é importantíssimo, tá? E o último tipo de sujeito é o chamado sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E existem 3 casos possíveis de inexistência de sujeito. O primeiro caso, né, é o famoso fenômeno da natureza, fatores da natureza, climáticos. Então, ó, verbos que expressam fenômenos da natureza, eu botei aqui o verbo ventar. Mas não só verbo explícito que denota fenômeno da natureza. Às vezes uma expressão que tem essa ideia. Aqui, ó, nessa segunda frase eu botei o verbo fazer. Fazer não indica fenômeno da natureza. Agora, quando você olha isso daqui, ó, faz frio. Fazer frio, essa expressão, esse segmento, sim, denota um fenômeno, um aspecto climático da natureza. Então aqui, ó, faz frio no Paraná. Aqui sim não existe sujeito. Não é pelo verbo fazer, é pelo contexto aqui, na expressão, né, no segmento faz frio. Tá? Então pensou em fenômenos da natureza, fatores climáticos aqui envolvidos, não tem sujeito. O segundo caso é muito fácil não só de entender, como até de decorar. Aqui, ó, é o caso do verbo haver. O verbo haver,
seja com a ideia de existência, que é esse aqui, como na ideia de tempo. A gente já viu isso lá na aula de ortografia, lembra? Verbo haver versus preposição, tal, blá, blá. Então, apareceu o verbo haver, ou existência, ou tempo, também não existe sujeito nessa frase. Aí, ó, isso daqui vai ser complemento do verbo haver, tá? A, X. Então, isso aqui é o complemento do verbo transitivo. O verbo haver aqui é transitivo direto. E esse muitos exercícios aqui é o objeto direto, é o complemento do verbo haver quando ele tem essa ideia de existência. E o caso 3, fácil. Ideia de tempo cronológico. Então, ó, faz 3 horas que cheguei. Repara que são dois verbos, fazer e chegar. Então, são duas orações. Eu quero análise do sujeito só da primeira. A primeira oração é isso, ó. Faz 3 horas. Então, aqui o verbo fazer está com a indicação cronológica, a indicação de tempo. Então, nessa primeira oração, não há sujeito. Essa segunda tem um sujeito aqui, desinicial, que é o eu cheguei, que não está anotado, tá? Mas o meu foco é essa daqui. E na segunda, está muito tarde. Não é somente o verbo estar. Você olha o contexto, está tarde, está cedo, já era tarde. Entendeu? Então, aqui também tem contexto temporal, de tempo. Então, esse verbo está no contexto temporal, também não há sujeito nesta oração. Então, são as 3 possibilidades de sujeito inexistente na língua, muito fácil, muito tranquilo. Tá certo? Então, no próximo bloco vamos falar dos 3 tipinhos de predicado. Nada demais, só tem que ter amor no coração para entender, tá bom? Até já!